ótima tarde para você que acompanha Isto é ao Vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, como todo mundo sabe, a gente costuma estar ao vivo todos os dias às 11 da manhã e às 4 da tarde, mas hoje a gente está aqui em uma edição especial, porque a gente segue a nossa série de sabatinas com os pré-candidatos à presidência da República. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Seja muito bem-vindo, candidato. É um prazer enorme estar aqui, ter a oportunidade aí de conversarmos um pouco sobre o Brasil, e mais importante ainda, sobre o futuro do país e as decisões que vamos tomar esse ano. Eu acredito que vão definir os próximos anos do país e as condições de vida de cada brasileiro e brasileira. Com certeza. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero aproveitar para convidar você, eleitor e internauta que está acompanhando a nossa transmissão, porque a ideia de transmitir ao vivo a nossa sabatina é que você possa participar. Então, se você tiver algum questionamento, alguma dúvida que você queira que o candidato responda, manda para a gente, envia para a gente, que a gente vai fazer aqui uma seleção das principais perguntas e trazer elas para o pré-candidato do MDB, Henrique Meirelles. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso redator-chefe, Sérgio Pardelas, para abrir a sabatina. Boa tarde, Pardelas. Boa tarde. Candidato, a candidatura do senhor é vista ainda com grande ceticismo no meio político. Mas, ultimamente, o próprio MDB impõe resistências, somente por conta da piora na economia. Como o senhor pretende superar esses obstáculos, uma vez que o nome do senhor precisa ser aprovado ainda em convenção? Não, nós temos alguns dados muito importantes, algumas mensagens muito importantes para o MDB e para o país. A primeira delas é que a razão mais importante pelas quais a economia perdeu um pouco de ritmo foi exatamente o fato de que existem candidatos à esquerda e à direita com propostas radicais e que poderiam e certamente, se aplicadas, iriam conduzir o Brasil de volta à recessão. Então, os consumidores adotam uma certa cautela na hora de comprar, por exemplo, uma televisão, uma geladeira, um fogão financiado, os investidores diminuem os seus investimentos em máquinas e equipamentos e isso quebra um pouco o ritmo de expansão. A economia continua crescendo. As previsões foram de algo como 3%, que prevalecia no início do ano, agora algo entre 1,5% e 2%. Mas isso é resultado de alguns fatores, mas o mais importante deles é exatamente as propostas radicais de alguns candidatos que já levaram o país à recessão e ao desemprego. Pré-candidato, ontem saiu uma pesquisa do Datafolha que mostra que a aprovação do governo Temer, a reprovação é muito alta, chega a 82% de reprovação hoje. E o senhor é visto como candidato do Temer. O senhor teme que isso de alguma forma interfira no seu andamento agora ao longo das pesquisas? Não, o ponto importante é que o nosso histórico, o trabalho que fizemos agora no Ministério da Fazenda está levando ao crescimento do país, ao aumento da renda, ao aumento do emprego e à diminuição da inflação. Então, a primeira mensagem é levar estas informações ao conhecimento dos eleitores. Em segundo lugar, o meu histórico. Seja no Banco Central durante 8 anos, seja antes no setor privado, e mostrar que nós temos resultados concretos já entregues à população brasileira. No momento em que as pessoas têm acesso a esses dados, segundo todas as pesquisas qualitativas que já fizemos, a intenção de voto sobe fundamentalmente. Isto é, neste momento não há muito como divulgar, a não ser num debate como este, etc., por causa da legislação eleitoral. Mas no momento em que abre-se a campanha com a programação nas redes de televisão e rádio, etc., nós teremos condições aí sim de mostrar a realidade e teremos condições sim de vencer as eleições. Candidato, na semana passada o senhor chegou a dizer que não seria o candidato do Temer, depois o senhor ligou para o presidente para se justificar. O presidente teria dito que assim o senhor não seria candidato do PMDB. O senhor foi enquadrado pelo MDB? Não, pelo Temer? Não, em nenhum momento eu disse algumas das coisas que foram reportadas. Vamos dizer claramente o que eu disse e o que digo a esse respeito. Em primeiro lugar, eu espero que o presidente Temer vote em mim, como eu espero que você também vote, né? E como todos os demais aqui, né?
Por outro lado, eu sou o candidato do MDB. E estou colocando o meu nome à disposição da convenção do partido, exatamente por quê? Porque é um partido que tem um papel histórico na redemocratização, tem presença em todas as cidades brasileiras, tem 3.700 diretórios do partido. Portanto, é um partido que tem uma raiz profunda na redemocratização no Brasil, na sociedade brasileira, em todos os estados, e esta é a nossa proposta. Além do fato de que somos o candidato, sim, do emprego, da renda, do crescimento e da inflação controlada. Temer não, especificamente. Olha, eu espero que ele vote em mim, certamente, né? Mas eu não sou o candidato como eu espero que você vote. Agora, eu não sou o seu candidato. Mas eu sou o candidato da renda, do emprego e do crescimento. Agora, espero muito, sim, tenho grande esperança de que todos vocês votem em mim e o presidente também. Mas, candidato, o senhor disse textualmente em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que, abre aspas, estou tirando o rótulo. Por exemplo, não sou o candidato do mercado, não sou o candidato do governo, não sou o candidato de Brasília. A minha proposta é a proposta do meu histórico. O que eu gostaria de saber é o seguinte, o senhor vai defender o governo Temer durante a campanha? Bom, esta é uma pergunta objetiva, né? Aquela pergunta foi um rótulo, né? É outra pergunta. A pergunta de rótulo, realmente, eu disse, o rótulo é a candidatura do emprego, da renda e etc. Agora, a sua pergunta é o seguinte, vai defender as realizações desse governo? Sim. Vou defender o teto de gastos, vou defender a reforma trabalhista, vou defender a lei de governanças estatais, vou defender a política econômica, vou defender a reforma do ensino médio, em resumo, todas as profundas mudanças que foram feitas por esse governo. Sim, vamos defender tudo isso. Candidato, uma das realizações desse governo foi derrubar os juros básicos, que é uma atribuição do Banco Central. Mas na ponta, para o consumidor, os juros pouco caíram. O senhor, se eleito presidente da República, que proposta teria, por exemplo, para a gente gerar mais concorrência entre os bancos, dado que há uma percepção de que há poucos bancos e grandes que dominam o mercado e, por consequência, impedem a queda dos juros? Em primeiro lugar, é importante nós fazermos a discussão e, se possível, a aprovação de algumas medidas que já propusemos ao Congresso Nacional nesta linha. Por exemplo, o cadastro positivo, fundamental para permitir a competição, porque hoje, muitas vezes, um determinado banco tem o cadastro daquele cliente e não cede os demais bancos competirem. Então, o cliente vai num outro banco, ele não tem cadastro, a taxa é muito elevada. No momento em que existe o cadastro positivo disponível para todas as instituições, por exemplo, os bancos públicos podem fazer aí uma política agressiva de emprestando para aquelas pessoas que têm condições de pagar e fazendo com que não prevaleça mais essa situação de, muitas vezes, bom pagador pagar a conta de mal pagador, que é uma situação que prevalece. Além do mais, sim, um incentivo à competição cada vez maior. Por exemplo, quando eu estive no Banco Central, nós fizemos toda a abertura para as cooperativas de crédito. Isso é fundamental. Depois, agora, tem um mundo novo se abrindo, que é o mundo das fintechs, que é crédito concedido por empresas online, e isto é algo que tem que ser incentivado, porque isso vai incentivar exatamente a competição. E uma série de outras medidas, como duplicata eletrônica, a letra imobiliária garantida, em resumo. Tem uma série enorme de medidas, sim, que já foram propostas na sua maioria e que vamos agora liderar o processo de defesa e, se possível, de aprovação dessas propostas. Só me permita uma coisa, antes de você entrar na economia, só tinha mais uma pergunta de política para encerrar o assunto. Certo. O senhor, ontem no Roda Viva, o senhor praticamente admitiu que poderia abrir mão da sua candidatura para a unificação do centro. O senhor disse que poderia fazer isso. O senhor abriria mão, por exemplo, pelo Alckmin, ou teria que ser um outro candidato do PSDB, como um Dória, por exemplo? O senhor abriria mão hoje por quem? Em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer essa pergunta, né, como os demais, para deixar isso muito claro. Eu estava me referindo à possibilidade de convergência do centro. Mas tem uma característica.
Nós somos candidatos, temos a candidatura a presidente da República, não a vice. E não abrimos mão disso. Não haverá possibilidade de aceitarmos a vice-presidência. Temos uma história para mostrar, temos resultados concretos. Se o eleitor quer um candidato que tem competência e experiência, temos uma história de resultados para mostrar. Se quer um candidato que traga uma estabilidade e um melhor padrão de vida para todos, temos um resultado concreto para mostrar e projetos que garantirão isto. Se ele quer um candidato com integridade pessoal, o meu histórico é inquestionável. Portanto, nós temos uma candidatura sólida, forte a presidente. O que eu disse, realmente, a linha ali era no sentido de que é um processo normal que os eleitores vão decidindo e vai haver uma convergência. Isso sim. Mas nós temos segurança que será uma convergência em nosso nome. E no segundo turno, sim, poderemos fazer composições, não há dúvida. Candidato, como está sendo tratada essa convergência? De todos os pré-candidatos, a gente ouve a necessidade dessa convergência. Certo. Agora, o que vai definir isso? É pesquisa eleitoral? Não tem uma inversão de valores aí? Não parece que o índice de pesquisa que está definindo Não, note bem. a divergência e não as ideias? Note bem. Eu não disse e não acho que a pesquisa vai definir. Aliás, acho que não deve definir, eu concordo com você, não deve. E principalmente nesta fase, daqui até o início da campanha eleitoral, no final de agosto. A pesquisa significa muito pouco. A legislação eleitoral restringe o nível de conhecimento dos eleitores. Aqueles que têm índices maiores são, por exemplo, no caso do Ciro, já foi candidato a presidente da República, conhecido da população. No caso da Marina, já foi candidata a presidente, conhecida da população. Ou o próprio Lula, ou o nome indicado pelo Lula, é o conhecimento dele próprio. No caso do Alckmin, também já foi candidato a presidente da República, portanto, com um nome amplamente conhecido, e mesmo assim com índice baixo. E o Bolsonaro, que está fazendo campanha por redes sociais, etc., há 5 anos. Portanto, isso não é representativo nesta fase. Agora, o que eu penso, sim, é que durante a campanha eleitoral, já no mês de setembro, com a televisão, haverá uma convergência natural. E o que eu acredito é que é perfeitamente possível que outros candidatos possam procurar uma composição com o MDB e com a nossa candidatura. Sempre o MDB tem a cabeça de chapa, porque tem a estrutura, tem o histórico e tem uma candidatura em condições de ganhar a eleição. Ontem o senhor disse que estava com 20% nas pesquisas. Quem fez essa pesquisa? Não, boa pergunta também. Eu não disse que estava com 20% nas pesquisas. O que eu disse é o seguinte: o nível de conhecimento do meu nome é baixo. Tá certo? Principalmente daquelas pessoas que dizem conhecer o suficiente para definir-se a meu respeito. Vota, não vota, etc. Existe aí um percentual razoável, cerca de 17%, que já ouviram falar, sabe, mais ou menos quem é. Agora, 5% das pessoas, aproximadamente, dizem que conhecem, sim, o meu trabalho no Banco Central, no Ministério da Fazenda, no setor privado, etc. Então, entre essas 20 pessoas estão aquele 1% que declara, um pouco acima de 1%, que declara intenção de voto. Isso aí é 20% daqueles que declaram conhecer suficientemente o meu trabalho. Portanto, foi isso exatamente o que eu disse. Agora, isso mostra o potencial, na medida que o programa de televisão vai permitir que todas as pessoas possam conhecer suficientemente o trabalho. Manter essa tendência, nós teremos perfeitamente condições de entrar no segundo turno e ganhar a eleição. Candidato, o senhor tem falado um pouco sobre padrão de vida, melhora na qualidade de vida do brasileiro, que seria um dos legados da sua passagem pelo Ministério. Né? Nós vimos realmente um controle da inflação, queda na taxa de juros, saída da recessão, quer dizer, a volta do PIB positivo, crescendo, ainda que pouco, mas o desemprego ainda é uma coisa que incomoda bastante o brasileiro. Né? Que propostas concretas o senhor tem para a retomada do emprego? O desemprego é um problema gravíssimo no país. Nós temos que respeitar, e eu respeito profundamente a situação dos desempregados. É uma coisa que todos nós devemos ser, e eu sou totalmente solidário a isso, e me preocupa muito essa situação de todos os brasileiros que estão desempregados hoje. Agora,
Qual é a solução? Bom, aí nós temos que criar empregos. E é importante olhar a história. Quer dizer, milhões de empregos foram destruídos no governo Dilma. Isso é um fato registrado. Pois bem, então nós sabemos as políticas que não funcionam. Segundo, cerca de 2 milhões de empregos já foram criados no Brasil após o início da saída da recessão. É pouco ainda em função do número de desempregados. Existiam 14 milhões de desempregados. Na medida em que se começou a criar emprego, um grande número de pessoas que estavam fora do mercado de trabalho começaram a entrar no mercado de trabalho, procurar emprego, portanto, se tornar desempregado, que são aqueles que estão procurando emprego. Isso é positivo, mas, de outro lado, é dramático, porque temos um grande número de pessoas desempregadas. Qual é a solução para isso? Continuar criando emprego, como foi, por exemplo, a criação de empregos em janeiro, fevereiro, março e abril, que houve um crescimento grande também de mais de 200 mil empregos no país. Então, nós temos que aprofundar essas reformas, seguir nessa direção de controle da inflação, de geração de emprego e renda através de toda uma política econômica que funcione, que já mostrou que pode ser bem-sucedida, que já foi bem-sucedida, e a partir daí gerar crescimento e renda, que são todas as reformas fundamentais. Por exemplo, não há dúvida de que a reforma trabalhista, ao longo do tempo, vai mostrar que ela causa, sim, uma queda permanente do patamar inflacionário do país. Mas, candidato, desculpa interrompê-lo, mas por que ainda não houve essa retomada? A reforma trabalhista já foi aprovada, as reformas propostas pelo governo já estão há algum tempo aí. E, ao contrário do que o senhor disse, desde que o Temer assumiu, e o senhor, como ministro, está fazendo, o desemprego aumentou. Ele estava em 11,2% e ele está agora em 12,9% a taxa do desemprego. São 13,4 milhões de desempregados. Por que está demorando tanto para retomar? Duas coisas. Primeiro, o desemprego já esteve bem mais alto do que esse. Caiu um pouco e depois... Sim, ele chegou, desculpe, 13,7. Pois é, não caiu e depois voltou a subir um pouco, pela entrada de pessoas no mercado de trabalho, o que é positivo, o que é bom. Agora, o que nós temos é respeitar os fatos. Quando entramos no governo, existiam 89,5 milhões de brasileiros trabalhando. No início desse ano, existiam 91,5 milhões de brasileiros trabalhando. Ponto. Isto é, 2 milhões de brasileiros e brasileiras passaram a ter emprego que não tinham antes. Então, esse é um dado inquestionável. Por outro lado, um grande número de pessoas que tinham desistido, nem, etc., tem vários nomes aí que se dá a isso, passaram a procurar emprego. E, portanto, aumenta de volta a taxa de desempregado, porque às vezes o número de pessoas que estão procurando emprego é igual ou maior do que aqueles empregos criados. Isso é positivo. Por quê? Porque significa que as pessoas agora estão encorajadas a trabalhar. E isso, mantendo-se essa direção, essa política, então a criação de emprego continuando é normal que a partir daí a taxa de desemprego venha a cair, é o que mostra qualquer recuperação econômica em qualquer lugar do mundo. Mas não é uma recuperação, uma recuperação frágil, baseada na informalidade? Não, a recuperação é sólida, porque ela é baseada nos fundamentos econômicos. Inflação baixa, taxa de juros básica caindo, o controle das despesas públicas, o aumento da confiança, então tudo isso está gerando um crescimento. O aumento dos investimentos, né? E se você olhar, por exemplo, a comparação entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2017, é impressionante o crescimento do investimento em máquinas e equipamentos, por exemplo, mais de 12%. O crescimento da compra de bens duráveis, mais de 20%. Então, é uma retomada sólida e isso é o que define o que é sólido comparado com o que é frágil. É exatamente o que está liderando o investimento. O que está liderando o crescimento. Nesse caso, é o investimento. Investimento das empresas com máquinas e equipamentos. Investimento das famílias em bens duráveis. Isso é o que dá solidez a esse processo de retomada. Agora, é importante mencionar o seguinte, a economia caiu, só para nós não esquecermos disso, 3,5% em 2016, 3,5% em 2015. E cresceu só 1% em 2017.
Saiu de menos 3,5% e foi para 1,1%, sendo que no ano cresceu 2,1%, do começo do ano de 17 ao final do ano de 17. E a economia entrou crescendo num ritmo maior. A incerteza eleitoral levou a uma queda da atividade. Isso está acontecendo e foi uma das coisas que eu disse. Mas, candidato, com os dados que o senhor citou, por que a mesma pesquisa do Datafolha indica que para mais de 70% das pessoas a economia piorou? Por que existe essa percepção na população? Eu analisei esse assunto profundamente. Quando foi divulgada a pesquisa da Datafolha, sentamos com a minha equipe, com economistas que eu respeito, que têm posições de fato sólidas na análise da economia brasileira, e a conclusão é o seguinte: tem duas questões. Em primeiro lugar, a mais importante, quando se pergunta sobre a situação pessoal de cada um, o resultado é outro. A maioria diz que a situação pessoal dele melhorou. E acha que vai continuar melhorando, no mínimo ficar estável. Portanto, esse é um dado da maior importância. Então, esta é a informação mais sólida que as pessoas podem nos dar. Como é que está a situação de cada um? Se a maioria acha que melhorou, é a opinião. Agora, quando pergunta, mas e a economia como um todo? Isso aí não está bom, está ruim. É lógico. Primeiro, nós tivemos a greve de caminhoneiros, tivemos toda a crise do mês de maio, e depende com quando a pessoa está comparando, né? A pesquisa não pode ser muito precisa nisso normalmente. Então, o que acontece? Pergunta para a pessoa hoje, como é que está a situação? Fala, piorou um pouco. Teve greve de caminhoneiros, etc. A economia começa a retomar, todo mundo ficou preocupado, as pessoas se preocuparam. Isso é normal. Mas comparado com quando? Foi com 2015, no buraco criado pelo governo da Dilma? Não. Foi o começo de 16 também não. Foi com o começo do ano, quando a economia estava crescendo. Então, tudo isso, do meu ponto de vista, significa que a direção é essa. Agora, a economia agora tem que se recuperar desse baque da paralisação completa das atividades, paralisação de linhas de produção e a preocupação das pessoas com o que vai acontecer. Agora, eu acho que, gradualmente, se não prevalecer posições extremistas de candidatos que cheguem nas eleições com uma posição que parece que vai ganhar, e aí pode abalar a confiança de todos, mas numa situação normal, acredito que nós vamos crescer até as eleições e a população vai ter confiança que o Brasil vai continuar a crescer, criar renda, emprego e inflação baixa. Ministro, o senhor disse que o senhor conseguirá fazer a reforma da Previdência porque será eleito e terá o respaldo da população. O senhor quis dizer com isso que o Temer não aprovou a reforma da Previdência porque não era eleito e não teve o respaldo da população? Eu acho que esse governo fez muito em dois anos apenas de governo até agora. E com mais alguns meses à frente. Então, nós levamos em conta que teve 4 meses de interino em 16, até ser confirmado no final de agosto de 16. Portanto, num período realmente onde foi um governo definitivo, final de agosto até agora, é um período muito curto. E nesse período muito curto foram realizadas muitas reformas importantíssimas. Já mencionamos aí, não precisamos repetir. Agora, a reforma da Previdência é uma reforma controversa em qualquer lugar do mundo. Isso não é normal. Mesmo se olharmos a Alemanha, um país com todas as características da Alemanha, a reforma da Previdência era uma controvérsia que durou anos. É normal isso. Portanto, eu, de fato, tenho segurança de que, com a eleição, um presidente que, de fato, esteja eleito e com a intervenção do Rio de Janeiro, esse é um outro ponto muito importante. Com a intervenção do Rio de Janeiro já terminada, portanto, sendo possível, normalmente, do ponto de vista constitucional, votar a emenda, eu tenho segurança que vai ser aprovada, desde que ela seja mostrada pelo que de fato ela é. Aumenta a igualdade e elimina o que é hoje uma das maiores transferências de renda do mundo, que é feita através da Previdência, da população, principalmente dos trabalhadores, em geral do setor privado, para os trabalhadores do setor público. Isso é uma grande transferência de renda e isso
esta reforma vai resolver, além de outros problemas de desigualdade. Candidato, desculpa, rapidinho. Tem duas perguntas aqui de internautas. A Maria Eduarda Lopes a Sandra Santos perguntou qual a política do senhor para a Previdência caso eleito. E a Maria Eduarda Lopes fez a seguinte pergunta: o que o senhor faria se tivesse outra greve de caminhoneiros? A primeira é se faria reforma da Previdência? O que o senhor faria em relação à Previdência caso eleito? Em Previdência? Previdência. Qual seria a Previdência Social? Qual seria a política política do senhor em relação à Previdência? Tá certo. E a segunda? E a segunda é o que o senhor faria se tivesse outra greve de caminhoneiros? Assim. Em primeiro lugar, em relação à Previdência, eu acho que a proposta colocada por nós foi uma proposta extremamente boa, justa, que coloca a todos em condições igualitárias. Foi objeto de uma grande negociação no Congresso. Eu acho que o substitutivo que está hoje no Congresso é substitutivo adequado. Ele resolve a situação fiscal a médio prazo, ele estabelece a igualdade do sistema e, portanto, é uma previdência que eu acho que já está em condições de ser aprovada. Portanto, em sendo eleito, sim, vamos liderar um processo agora de aprovação da Previdência Social. Seria a mesma proposta colocada pelo governo Temer, que o senhor levaria ao Congresso? Esta proposta, ela que está lá, já é uma proposta objeto de grande debate e negociação com o Congresso. É uma proposta, nessa altura, consensual, foi aprovada pela Comissão Especial do Congresso da Reforma da Previdência, e isso, portanto, é uma proposta já que foi objeto de grande debate e de vitória na Comissão Especial da Previdência. Portanto, eu acredito que essa proposta é, de fato, a mais adequada no momento. A segunda é em relação à greve dos caminhoneiros. O que o senhor faria se tivesse outra greve dos caminhoneiros? A greve de caminhoneiros, ela, no primeiro momento, ela teve o apoio de uma boa maioria da população que estava indignado com o aumento do preço dos combustíveis. Estava subindo muito, muito rápido. Então, é muito importante isso. Com o tempo, ficou claro, primeiro, que o país estava pagando o preço. Segundo, que era uma greve de empresários, o que, por lei, chama-se lockout, e é ilegal, não pode ser feito. No momento em que tudo isso foi conhecido, o apoio caiu muito. Agora, o que nós precisamos fazer? O que eu faria? Em primeiro lugar, no caso dos caminhoneiros especificamente, a resposta direta é aplicação da lei. Se os tribunais decidem que os caminhoneiros não podem bloquear as estradas e prejudicar o país e a população, isso tem que ser seguido rigorosamente. Lei não é para cada um decidir o que fazer. A lei é para ser seguida. E, portanto, se esta foi a definição da Justiça, isso tem que ser implementado pelas forças de segurança, em primeiro lugar. Segundo, eu propus a criação de um fundo de estabilização de preço de combustível que pode, sim, assegurar que os combustíveis não tenham estas variações tão bruscas e tão frequentes que tanto incomodaram com razão a população. Agora, isso, de novo, é um projeto que temos que levar em frente e será um dos primeiros que vamos propor e avançar depois da posse em janeiro de 2019. Candidato, 30 anos de democracia, as pessoas aprenderam a reivindicar, sim, a se organizar. Então, movimentos como esses dos caminhoneiros poderão se repetir com outras categorias daqui até a eleição. E isso, naturalmente, poderá interferir na economia da forma como esse interferiu? Olha, nós temos que separar as coisas. Duas coisas muito importantes. Primeiro, reivindicar é legítimo, faz parte da democracia. Você tem razão, todos concordamos com isso. Isso não é o ponto. O ponto é a pessoa usar um determinado tipo de possibilidade para chantagear o país e a sociedade. Isso é outra história. Certo? Você pode, por exemplo, ter determinado tipo de pessoas que estão ocupando determinados tipos de posição que podem, em detrimento do país e da própria sociedade, defender e exigir aquilo que a melhor definição são os chamados interesses corporativos.
o interesse de um determinado grupo de pessoas prevalecendo sobre o interesse da sociedade. Isso não é permitido. Eu acho que não pode ser aceito isso. Reivindicar perfeitamente. O que é que os caminhoneiros estavam reivindicando? A princípio, o menor custo de combustível ou uma variação um pouco menor, isto é, eliminar o salário. Eu acho razoável, isso coincide com o interesse da população e, portanto, o nosso fundo endereça essa questão. Isso é uma coisa. Outra coisa é tentar resolver problemas individuais ou daquele grupo às custas do país e da população. Aí não. Eu acho que não devemos ir. E teremos também que resolver outras questões. Por exemplo, o excesso de caminhões em circulação, que foi algo feito pelo governo anterior, que para desovar a indústria fez um processo de financiamento a juros muito baixos e criou excesso de caminhões na economia, mas que isso vai ser resolvido na medida em que o país, de fato, cresça, aumente, portanto, a produção e aumente a demanda pelos próprios caminhões, ocupando essa frota que hoje ela está com excesso de oferta. Tá. Candidato, o que o senhor achou, então, da solução do governo, que foi subsidiar o diesel e tabelar o frete? Olha, o ponto mais importante é o seguinte: o subsídio ele foi feito numa situação de emergência. O fundo que nós propomos de estabilização dos preços de combustível ele resolve esta questão. Então, não será mais necessário subsídio no futuro. Isso é a primeira coisa. Eu posso voltar ao fundo em seguida. E um dado da maior importância. Aquele bloqueio, que era um fato, estava prejudicando o país. Ele não podia continuar. Tinha que ser achada uma solução para aquela questão, né? E a solução que foi achada foi aquela. Isto é, o país tinha que voltar a funcionar. A cada dia que o país estava parado, você não só prejudicava a vida das pessoas, mas prejudicava também a produção, mas mais importante, desse ponto de vista fiscal, que é a arrecadação tributária. Então, todos estavam prejudicados. O povo, a população, a economia e a arrecadação e, portanto, o subsídio, nesse caso, seria menor do que o custo para a própria arrecadação federal desse movimento de paralisação. Então, uma solução de emergência. Agora, olhando à frente, qual é a minha proposta? Do ponto de vista de preço, prevalecer a regra de mercado e aí vamos crescer, vamos criar demanda e evitar essas flutuações excessivas. E no caso do preço do combustível, sim, criar esse fundo de estabilização que faz com que, quando o preço do petróleo aumenta, cai automaticamente o valor dos impostos. Quando o preço do petróleo cai muito, aumenta o valor dos impostos, isso capitaliza o fundo e nós temos, então, um processo de estabilização. E é importante dizer que, como já disse uma vez uma grande revista de economia internacional, num outro momento da história em que os preços do petróleo estavam subindo muito, é o seguinte: os preços do petróleo não vão subir até o céu e ficar lá. Não. Sobe, desce, no momento em que o preço está muito alto, a OPEP aumenta com o tempo a produção, aumenta os investimentos de gás de xisto no hemisfério, lá na América do Norte, no Canadá, principalmente, nos Estados Unidos, etc. Então, e outros, na Austrália também. Em resumo, tudo isso, estabiliza e joga o preço do petróleo para baixo no devido tempo. O que nós precisamos é estabilizar isso. Mas, ministro, o efeito prático dessa crise, além da questão fiscal que o Ralf levantou, é que nós tínhamos um presidente da Petrobras, Pedro Parente, elogiado por todos, pegou uma empresa quebrada, trouxe ela para o lucro, foi voto vencido, pediu demissão e o governo achou normal isso. O senhor achou normal o governo abrir mão do Pedro Parente em nome de um acordo com os caminhoneiros que foi fruto de uma chantagem, como o senhor descreveu aí, uma greve que paralisou o Brasil? Olha, eu tenho grande admiração e apreço pelo meu amigo Pedro Parente. Eu apoiei a indicação do Pedro Parente, apoiei toda a gestão que ele fez na Petrobras. Agora, eu não posso opinar sobre coisas que eu não conheço, isto é, o que aconteceu exatamente, o que motivou o Pedro Parente, de fato, a pedir demissão. Eu não conversei com ele, eu já estava fora do governo, não participei dessa decisão. Acho respeitável a decisão dele, ele estava sujeito a todo tipo de ataques, inclusive da imprensa. Ele quer unanimidade, ele, por razões diversas, ele optou por sair
daquela posição, eu respeito a posição dele. Ele deve ter tido as suas razões. E o importante agora é olhar para frente. Olhando para frente, o Ivan, o novo presidente da Petrobras, é uma pessoa muito capaz. Conheço, também apoiei a indicação dele, foi vice-presidente do Banco do Brasil. É uma pessoa muito capacitada, eu acho que tem condições de continuar uma grande administração na Petrobras. Candidato, ainda sobre o tema Petrobras, eu posso supor, pelo seu histórico, pela sua trajetória, que o senhor é favorável a privatizações. Mas especificamente em relação à Petrobras, o senhor, caso eleito, vai defender a privatização da Petrobras? 2 pontos da maior importância. Eu acho que tem que aumentar o capital privado na Petrobras, sim. Tem que aumentar. A Petrobras tem que ser capitalizada cada vez mais por capital privado, principalmente captado na Bolsa de Valores, e assegurarmos de uma forma permanente a boa administração da Petrobras mediante mecanismos institucionais de mercado. Por outro lado, nós temos que levar em conta que é uma empresa monopolista. E, como tal, nós não podemos fazer uma privatização pura e simples. Vende isso para um grupo privado, uma grande empresa de petróleo internacional, por exemplo, ou mesmo um grupo de investidores internacionais privados, um grupo pequeno, que assume o monopólio privado. Isso é negativo em qualquer economia, isso não se pode ter. O que se tem, em primeiro lugar, aumentar, sim, o controle público da Petrobras, através dos mercados de ações e através de rigoroso controle gerencial da empresa através de diversos mecanismos institucionais que se criem para isso. E, em segundo lugar, muito importante também, aumentar a capitalização da empresa, a capacidade deles de investirem, pesquisarem petróleo, distribuírem e extraírem petróleo. Isso é fundamental. E aumentar a competição. Gradualmente, nós irmos aumentando a competição para que o povo brasileiro possa sempre ter segurança de que o preço da gasolina está no patamar adequado, etc. Resumo, nós não podemos ter uma privatização pura e simples e criar um monopólio privado do petróleo do Brasil. Isso é o problema. Nós não podemos esquecer que a Petrobras é monopolista. Foi aprovado assim todo o projeto do petróleo é nosso, etc. no Brasil. Então, esse é algo que nós temos que incentivar a competição, criar condições para haver mais participações de mercado, aumentar a capital privado na Petrobras e garantir controles institucionais com uma gerência profissional e eficiente à frente e transparente. Candidato, só voltando um pouco para a política, numa resposta anterior, o senhor disse que determinadas candidaturas poderiam gerar um clima de incerteza, né? Mais recentemente, numa outra entrevista, o senhor foi mais específico. O senhor disse que, se eleitos, Ciro e Bolsonaro trariam instabilidade ao país. Quem, na avaliação do senhor, evidentemente, além da candidatura do senhor, poderia trazer estabilidade ao país? Eu disse e penso que as propostas do Ciro e do Bolsonaro trazem estabilidade, sim. Quem poderia trazer estabilidade, evidentemente, além do senhor? Eu já disse isso, é muito importante enfatizar. Obrigado pela pergunta. A experiência que nós temos, a proposta que nós temos de crescimento, com estabilidade, com controle de inflação, com controle de despesas públicas, com juro caindo, garante a estabilidade. Não há dúvida de que a nossa proposta traz estabilidade à economia, como a nossa gestão no Ministério da Fazenda e na equipe econômica trouxe maior estabilidade na economia. Então, não há dúvida de que é a nossa proposta e nós vamos fazer isso no Brasil. Criar condições para um crescimento estável por muitos anos. Mas o senhor elencaria outros nomes que como o senhor, poderia trazer estabilidade ao país? Olha, no momento eu estou concentrado na minha proposta. E como é uma proposta com grande possibilidade de vitória nas avaliações que temos, eu não estou preocupado com outros nomes, inclusive porque quem tem trabalho realizado, concreto nesse sentido, somos nós. Portanto, não há razão para estar procurando alternativas no momento. Acho que temos já aqui uma boa solução. Candidato,
Evidentemente, a economia é muito importante para o país, mas temos outros problemas que preocupam a população. Por exemplo, a segurança. Sim. O senhor citou a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, inclusive como um dos fatores que impediu a votação da Previdência, até por razões constitucionais. Qual a sua avaliação da intervenção, dos resultados da intervenção até agora? O senhor acha que a intervenção era o melhor caminho naquele momento? O Rio de Janeiro precisava de uma intervenção ou haveria outra alternativa? E no longo prazo, pensando que em algum momento a intervenção terá que ser cancelada, o que o senhor faria para lidar com o problema da violência no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro? Muito importante. Vamos falar agora da violência, como precisamos falar também de educação, saúde e infraestrutura. Mas segurança. O Brasil, em primeiro lugar, precisa ter policiais. Existem polícias estaduais, inclusive do Rio de Janeiro, que estão com um efetivo muito menor do que historicamente tiveram nos momentos em que estavam com o quadro completo. Quer dizer, por problemas financeiros, e fiscais, e crise, e exceção, e diversos outros problemas, existem anos que não se faz concurso para policial. Então, nós temos que recompor as polícias. Crescimento econômico, geração de maior renda tributária para os estados, contratar policiais e uma linha de ação do governo federal nesse sentido. Segundo, equipamento. É lamentável se ver fotografias em muitos estados, inclusive no Rio de Janeiro, de equipamentos sucateados, parados nas garagens, etc., porque não teve manutenção e não se comprou novos equipamentos, etc. Então, nós temos que reequipar as polícias. É fundamental. Existe um terceiro aspecto, que é treinamento. E aí é um treinamento que envolve, de fato, um processo maior de qualificação do policial como um homem ou uma mulher da segurança pública, que vai garantir a segurança dos cidadãos e cidadãs brasileiros. É fundamental isso. Policiamento de fronteiras para prevenção do tráfico e do contrabando. É fundamental. Se não tivermos uma concentração de policiamento em setores, em pontos fundamentais da fronteira, esse controle todo fica muito dificultado. O senhor já falou isso ontem das fronteiras. Eu tenho um dado aqui do CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras. Em 2015, a gente investiu 256 milhões de reais nesse sistema. Em 2016, caiu para 182. Em 2017, caiu mais 54%, caiu para 132 milhões. Na sua gestão, inclusive, como ministro da Fazenda. Então, ao mesmo tempo que o senhor fala que tem que ter mais proteção nas fronteiras, as verbas para o CISFRON estão caindo ano a ano, inclusive na sua gestão. As verbas não só para policiamento de fronteira. Todas as verbas do serviço público estão caindo. Então, por que acreditar agora que o senhor vai resolver isso? Porque nós vamos fazer a reforma da Previdência, nós vamos aprovar todas essas reformas fundamentais que criam esse crescimento avassalador das despesas obrigatórias do governo e aí abrir espaço, como estamos dizendo já há 2 anos, para investimento em segurança, para investimento não só em fronteira, mas também para investimento em saúde, investimento em educação e transporte. Isto é, nós temos que enfrentar o problema onde ele está. Quer dizer, não é que não exista um aumento de gastos do governo, existe. O problema é que os gastos chamados obrigatórios, constitucionais, aumentam a cada ano. A Previdência foi 51% do orçamento em 2016, 57% em 2018 do orçamento primário. Isso é insuportável. Vai chegar a 80%. Aí não vai ter dinheiro para nada. O senhor falou ontem que nós vivemos uma guerra interna. Isso. Se vivemos uma guerra, por que a gente não investe, então, nessas questões de segurança? Inclusive, quando o senhor era ministro, a gente não investiu em segurança. Exatamente. A minha proposta é que nós temos que investir. E isto é exatamente o que eu acabei de explicar como deve ser feito. Investir significa o quê? Significa contratar policiais, que foi o que falamos, comprar equipamentos, manter equipamentos, comprar armamento, ter um serviço de informação, preparar os policiais. Isto é investir. E isto é, podemos dizer, não, mas a economia não é o... Não. Os estados, para poderem fazer tudo isso, que são os grandes responsáveis pelas polícias estaduais e pelas forças de segurança, eles precisam ter a arrecadação aumentando em função do crescimento econômico, não há dúvida. E uma assistência direta do governo federal na formulação desses programas. Então, o que fizemos até agora estava tudo errado. Não estava errado. Fazer diferente. Estava insuficiente. Isto é, pega o estado do Rio de Janeiro.
não adianta tentarmos sofismar, me desculpe. O Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro estava em crise fiscal. Quer dizer, o buraco, o déficit, era previsto de 20 bilhões de reais. Então, o Estado não tinha recurso para nada. E, no momento que não tinha recurso para nada, não é que estava errado, é que simplesmente não tinha nenhum recurso para investir. Fizemos um plano de recuperação fiscal do Rio, isso está em andamento, está indo bem, inclusive. Agora, o país precisa crescer, precisa aumentar a arrecadação, e eu tenho segurança que o Rio de Janeiro terá o orçamento equilibrado muito rapidamente, mais cedo do que se espera. E os demais estados também terão aumento de arrecadação, já começam a ter, e vão ter condições de equipar a segurança. O que existia era a falta de recursos, entre outras coisas, e, certamente, uma orientação agora coordenada e etc., que precisa de tempo para ser feito, e com informação. E isso é o que deve ser feito no Brasil. Agora, sem equipamento, sem efetivo, o Estado quebrado não pode fazer nada. É o caso que estava o Rio de Janeiro e alguns outros estados brasileiros. Ministro, educação. O governo Lula, do qual o senhor fez parte, se orgulhou de colocar milhares de brasileiros nas universidades. No entanto, no ensino básico, as crianças continuam sem aprender matemática e língua portuguesa. O governo Lula se orgulhou de financiar estudantes em universidades privadas, financiamento barato. Por outro lado, as crianças continuam sem merenda nas creches e escolas. Qual é a prioridade do governo federal? É a universidade ou tem que ser o ensino básico? A prioridade do Brasil é o ensino básico, fundamental. Agora, nós temos que enfrentar algumas realidades. 67% das crianças estudam em escolas municipais. Então, nós temos que restaurar as finanças dos municípios para que eles possam financiar a melhora dessas escolas. Isso é fundamental. Grande parte do ensino secundário público está nos governos estaduais. Então, os governos estaduais precisam ter condições de financiar, pagar e melhorar o ensino secundário. O governo federal é concentrado primordialmente nas universidades públicas federais e no ensino profissionalizante. Muito pouca coisa de ensino básico ou mesmo de ensino médio. É a estrutura que foi montada a educação brasileira. E não se modifica isso do dia para a noite. Inclusive, dentro de toda essa discussão de pacto federativo, na realidade, o que se discute muito é uma descentralização maior de recursos e de responsabilidades. Portanto, não faz sentido nós estamos tentando voltar contra tudo isso, concentrar mais ainda na União. Mas os prefeitos reclamam que a verba fica com o governo federal, né? Então não tem que resolver isso o governo, a União, abrir mão de recursos para as prefeituras investirem no ensino básico? Exatamente. Para isso temos que ter a arrecadação crescendo e a arrecadação dos municípios crescendo. Porque o que acontece hoje, numa recessão como essa que o Brasil passou, é que os municípios ficam muito dependentes do governo federal. Tá certo? Então, o governo federal tem que ser capaz, sim, de fazer todos os repasses necessários e constitucionais, mas os municípios têm que ter a arrecadação crescendo e recursos para melhorar e pagar. Além do mais, nós precisamos de ter algumas mudanças fundamentais. Por exemplo, em 2015, 35% dos alunos foram reprovados no ensino básico. Isto apesar de toda uma abordagem de aprovações semiautomáticas. Mesmo assim, houve uma reprovação de 35%. Isso é inaceitável, isso é dramático. A evasão é enorme, 25%. O reprovado devia ser o professor. Oi? Nesse caso, o reprovado devia ser o professor, né? Então, nós temos aí que demandar primeiro, né, desempenho dos professores. Treinamento e cobrar desempenho. Então, você já começou a entrar num ponto fundamental. É a questão do desempenho. Cobrar desempenho. É exatamente onde eu estava chegando. Dos professores, não só das escolas estaduais, mas das escolas municipais e das escolas federais também. Quer dizer, então, voltando a um ponto de uma pergunta anterior, a questão das corporações que defendem os seus direitos em detrimento da população brasileira. Então, o interesse da população tem que prevalecer. Neste caso, o professor tem que ser, sim, medido pelo desempenho dos seus alunos. Isso é um ponto importantíssimo, sou totalmente favorável a isso. E ter a sua progressão na carreira, a sua avaliação, inclusive a sua remuneração ligada ao desempenho dos seus alunos.
Isso é o que se faz em muitos países do mundo hoje. E cobrança de resultado, isso é importante. Países que deram um grande salto na educação, como alguns países da Ásia, por exemplo, fizeram assim. Eu fui lá visitar, inclusive, há alguns anos, alguns desses países e fui verificar isso. É impressionante. Qualificação de professor, sim. Equipamento de escola, sim. Mas cobrar resultado. Medir os professores pelo resultado dos seus alunos. Nós já tivemos no passado uma contribuição obrigatória só para sustentar a saúde. A saúde custa muito caro no Brasil e mesmo com a CPMF não dá para dizer que os problemas da saúde foram resolvidos, né? O orçamento da União, dos estados e do município é suficiente para que a gente tenha uma melhora no atendimento público da saúde? Seria necessário criar novos impostos para financiar a saúde? O senhor voltaria a aderir a uma cobrança de CPMF, por exemplo, como já houve no passado? Ou de onde viria o recurso para a saúde? Os recursos públicos são resultado de aumento de imposto ou de crescimento econômico. Mas mesmo em períodos de crescimento econômico Quando? Sustentável... Não. Quando o senhor foi presidente do Banco Central, por exemplo, nós tivemos 7%. Nós tivemos crescimento, mas isso não resolveu o problema da saúde. Sim. A saúde, como você disse bem, é cara. E cada vez mais cara em todos os países do mundo. Isto é um problema. É um problema a ser enfrentado, não há dúvida disso. Agora, nós precisamos de ter cada vez mais recursos na saúde e também várias coisas de gestão importantíssimas. Por exemplo, a informatização de todos os hospitais, pequenos, médios e grandes, permitindo que funcione em rede, para as pequenas unidades poderem usar a escala e os recursos dos grandes hospitais. Por exemplo, isso faz uma diferença enorme. Já foi usado em muitos países e já tem experiências em andamento no Brasil bastante bem-sucedidas sobre isso. Então, temos que informatizar. Temos que aumentar o atendimento em rede. Temos que melhorar a gestão, porque isso é fundamental. E aumentar os recursos para a educação. Naquela época, o meu trabalho era controlar a inflação, conseguir uma taxa de juros mais baixa e o país crescer. Foi o que fizemos. Nós estávamos envolvidos nessa questão de gestão do poder público e muito menos da gestão da saúde. Portanto, eu acho que nós temos que entrar fortemente nesse aspecto, informatizando e com mais recursos. O senhor disse que quer o país menos desigual. O senhor taxaria a grande fortuna e taxaria os ganhos de capital para ter mais recursos, para acabar com esse desnível social? A resposta é sim, já fizemos esta proposta através da taxação dos fundos exclusivos, porque hoje existe aqui uma grande injustiça. Qualquer um que aplique, por exemplo, num fundo de ações ou qualquer tipo de fundo, lembro de aplicando em títulos quaisquer, aplicou no fundo, um pequeno investidor, classe média ou trabalhador, fez uma pequena poupança, foi lá e aplicou no banco. Paga imposto o fundo que ele aplicou e ele, em consequência, ou ela paga imposto sobre a avaliação do patrimônio do fundo corrente. Os fundos exclusivos dos grandes investidores, não. Eles só vão pagar quando forem resgatar lá na frente, com o tempo, então tem um ganho enorme. Então nós fizemos uma proposta... E as grandes fortunas? Temos uma proposta de taxação. E grandes fortunas também. Acho que todos devem pagar impostos de forma justa. Eu acredito fortemente de que nós temos que revisar toda essa questão, por exemplo, do imposto de renda através da reforma tributária, né? E estabelecer uma maior justiça tributária, não há dúvida que isto é necessário. Agora, é importante que tenhamos em mente uma coisa. Nós não podemos criar um sistema tributário que penalize o crescimento, olhar para um lado só. A economia tem que funcionar, tem que crescer e tem que gerar emprego e tem que haver investimento. E o Brasil está enfrentando uma competição duríssima hoje por atração de capitais para investimento produtivo, por causa exatamente de menor tributação de outros países, inclusive por causa da reforma tributária americana.
que redirecionou muito o investimento de empresas internacionais para os Estados Unidos. Então, nós temos que ser algo bastante racional, bem pensado do ponto de vista econômico, mas que tenha como meta não só a maior justiça tributária, mas também aumento da arrecadação. Candidato, e dividendos? Se eu não me engano, acho que existem 2 países no mundo que não cobram impostos em dividendos: o Brasil e a Estônia. O senhor pretende taxar dividendos? A resposta é que a taxação de dividendos é algo que, sim, vamos olhar, estudar isso, conjugado com a taxação dos resultados das empresas. Nós não podemos olhar uma coisa isolada da outra. Isto é, nós temos que comparar a posição do Brasil e com esses países, não só a taxa do dividendo, mas a taxa também do resultado das empresas. Qual é a taxação, tá, de todo o resultado da empresa, inclusive o resultado distribuído. E, a partir daí, definir um patamar de taxa que, de um lado, seja justo, de outro lado, permita a empresa investir, crescer, trabalhar e criar emprego. Isso é fundamental porque nós estamos competindo, nós não estamos únicos no mundo. Nós temos que competir. Para competir, nós temos que também ter um sistema tributário racional e que induza o crescimento. Ministro, o senhor veio do sistema bancário, foi presidente do Banco Boston, fez fortuna lá. Agora, os bancos do Brasil trabalham como oligopólio, ali são 3, 4 bancos que dominam o mercado. E o que o senhor faria para reduzir o spread bancário, que é um absurdo no Brasil? O senhor vai mexer no setor financeiro, nos bancos? Nós temos que incentivar a competição. Você mencionou, eu presidi uma instituição no exterior com presença em 32 países. E países onde a taxa de juros, o spread é muito mais baixo que no Brasil. E a instituição funcionava muito bem. E tive resultados excelentes. Em todos os países, inclusive países como os Estados Unidos, onde o spread é muito baixo. Mas não só lá. Alguns países da Ásia, da Europa, etc. Então, o que nós temos que fazer? O que tem que prevalecer aí? É a competição. Isso é muito importante. O que nós vamos fazer para aumentar a competição? Isso faz parte do meu projeto, sim. Já mencionamos algumas dessas coisas, como cadastro positivo, duplicata eletrônica e uma série de outras. Existem projetos que têm efeito enorme. E a partir destes projetos aprovados, aí os bancos públicos podem entrar fortemente na competição, porque aí eles terão acesso às informações, aos cadastros, etc., da competição e competir formalmente para baixar o spread. Número 1. Porque não nos esqueçamos que sim, é concentrado. Isso, de um lado, é ruim. Por outro lado, nós temos 2 bancos públicos enormes, que se tiver acesso a todos os dados e todos os cadastros, podem fazer uma competição fortíssima e baixar, sim, muita taxa de juros. E não devemos nos esquecer, por exemplo, das fintechs, que são as novas empresas digitais de financiamento, que podem mover hoje uma competição brutal com os bancos. E é positivo isso. Quer dizer, nós temos que usar as novas tecnologias. No passado, quando eu estive no Banco Central, na época o que se pôde fazer foi a criação das cooperativas de crédito, que já foi importante. Mas agora nós temos não só isso, mas nós temos condições, sim, com as fintechs, desenvolvendo esse mercado, regulando adequadamente, como alguns países estão fazendo, permitir uma abertura da competição para empresas que não teriam condições de botar rede, etc., construir agência, etc. Então, isso é fundamental para reduzir o spread bancário, todas essas medidas legislativas, mais a competição dos bancos públicos e das empresas digitais. Candidato, queria voltar na questão de saúde. Muitos especialistas dizem que o melhor investimento em saúde é investir em saneamento básico. Se metade da população brasileira não tem coleta de esgotos. Dizem que os políticos não gostam de investir porque inaugurar a obra de cano de esgoto ninguém gosta. O senhor, eu queria saber se o senhor concorda com isso, que o melhor investimento em saúde é investir em saneamento, e se o senhor poderia assumir o compromisso aqui, se eleito, de tentar prover 100% de saneamento básico no Brasil. 2 respostas para você. Sim. Sim e sim. Tem dinheiro para isso? Nós temos que gerar recursos com aumento de arrecadação, como eu disse, com o crescimento econômico. Quer dizer,
Note bem, bom, volta sempre para a economia. Não, volta para a economia, não. Nós voltamos para uma coisa básica. Nós estamos falando de serviço público, quando nós falamos aqui de investir em saneamento, isso significa ter recurso. O governo precisa arrecadar, os governos estaduais, o governo federal, os governos municipais. Então nós temos que ter uma política econômica racional. Porque um governo quebrado, governo federal quebrado, governo estadual quebrado, município quebrado, não investe em nada. Tá certo? Não tem como. Então nós temos que ter o aumento das arrecadações e aí sim investir em saneamento. Eu acredito fortemente e concordo integralmente com essa afirmação. Então 100% de saneamento em 4 anos o senhor considera factível? Isso aí vamos estudar para saber a viabilidade disso, porque é um projeto, para quem investiu tão pouco em saneamento durante décadas, o que nós gastamos décadas para construir, nós não vamos reconstruir em curto período. Mas é prioridade, tem que fazer isso rápido, e eu concordo integralmente. Da mesma maneira que eu concordo também de que a melhor política social é o emprego. Bolsa Família é importantíssimo, sempre foi favorável, desde lá o governo do Lula, que eu apoiei, foi favorável à Bolsa Família, trabalhamos com isso. Agora, o melhor programa social que existe é o emprego. E, da mesma maneira, o melhor programa de saúde que existe é o saneamento. Candidato, está falando muito em buscar recursos, aumentar a arrecadação. Eu gostaria de abordar cortar privilégios. Eu acho que talvez mais rápido do que aumentar a arrecadação seja o corte dos privilégios, desde que haja vontade política para isso. Como enfrentar isso no Brasil? Uma vez que sempre quando você fala em privilégio, a gente acaba judicializando a política e caindo numa classe das mais privilegiadas. Candidato, você tem toda a razão, responder... agora nós precisamos dar nome aos bois, em termos de quais são os privilégios. Senão nós ficamos numa discussão teórica. Privilégio, tal, e não vamos a lugar nenhum. Eu vou mencionar uma coisa da maior importância. Há um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, só que transfere do pobre para o rico. O rico no sentido do bem remunerado, não do bilionário, para quem ganha bem. É a Previdência Social brasileira. Principalmente do serviço público. As pessoas ganham bem, têm uma aposentadoria elevadíssima e que isso é pago pela grande maioria da população, que ganha muito pouco. Essa questão sempre cai no judiciário. Essa questão sempre acaba caindo no judiciário, onde a gente tem talvez os maiores privilegiados. Então nós temos que começar pela Previdência. Por quê? Porque aí nós vamos estabelecer limites e quem quiser ter uma aposentadoria integral no futuro pode ter, contribuindo para o fundo, que é o Funpresp, pagando a sua própria aposentadoria, como se faz em todos os países do mundo que tem a previdência social sustentável e avançada. E vou repetir a palavra sustentável ao longo do tempo. E é esse o nosso projeto. E isso está na nossa proposta de reforma da Previdência que foi feita, que está lá. Isto é, aprovando isso, elimina essa parte que é um dos grandes privilégios. E depois, outros, mas o grande impacto, o maior volume é esse. Os valores da Previdência são astronômicos e crescem todo ano. Candidato, só aproveitar aqui que tem 2 perguntas de internauta. O Fábio Freitas perguntou: o que o senhor pretende fazer para diminuir os gastos do governo, uma vez que as receitas estão em desequilíbrio com as despesas? E aí o Guilherme Brito perguntou a mesma coisa: enquanto o povo perde emprego e renda, o setor público desfruta cada vez de mais privilégios. Quais os cortes de privilégios que o senhor pretende realizar e qual o impacto desses cortes em números concretos? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos internautas pela pergunta. E eles estão confirmando aquilo que nós estamos dizendo aqui. Nós temos que cortar privilégio. E o maior privilégio são exatamente as altas aposentadorias. Isso é o que custa caro mesmo. Isso é o que é o grande impacto. Quer dizer, nós temos, como eu mencionei, hoje, no ano passado, 57% do total das despesas foi da Previdência Social. Então, é o grande privilégio. Esse é o grande programa de subsidiar quem ganha mais. E isso nós temos que eliminar, eles têm toda a razão. Agora, quando nós falamos em gasto do governo, é o que eu estava dizendo, nós precisamos dar nome aos bois. Que gasto nós estamos falando? Não adianta ficar só numa palavra vazia. E o gasto mais importante é exatamente
esses gastos das altas aposentadorias e mesmo aposentadorias médias e que não tiveram a contribuição suficiente para pagar. Porque qualquer país do mundo não tem uma previdência. Tem que ter a pessoa que vai receber uma previdência maior, uma aposentadoria maior, sim, tem que pagar por isso. Pagou, financiou a própria aposentadoria, não vai prejudicar ninguém. Mas não é o que está acontecendo no Brasil hoje. Candidato, o senhor disse que o melhor programa social é o emprego. Mas eu gostaria de saber o que o senhor pensa de alguns programas que já estão aí há algum tempo e são bem aceitos pela população e o que o senhor pretende fazer com eles. O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e a política anual de reajuste do salário mínimo, que acho que tem que ser revista a partir de 2019. Primeiro, a Minha Casa Minha Vida é um programa fundamental, muito importante, tem que ser incentivado. Nós temos que dar oportunidade às pessoas e ter uma moradia digna. Não há dúvida. Temos que criar emprego? Sim. Mas temos que criar programas de financiamento, como Minha Casa Minha Vida, que dê àquela pessoa o acesso à moradia. Eu participei de várias inaugurações de unidades do Minha Casa Minha Vida. É impressionante, emocionante, tocante. A pessoa que consegue ter acesso a uma casa pagando uma prestação que é igual ou pouco maior do que o aluguel que ele ou ela estava pagando antes numa habitação de precária. Então, acredito na Minha Casa Minha Vida, certamente. Bolsa Família, não tem dúvida. A Bolsa Família tem que dar condições mínimas de subsistência para aquela família que não está no mercado de trabalho. Não tem dúvida disso. Fui favorável, sou favorável, vamos reforçar o Bolsa Família. Agora, nós temos que dar emprego, porque se a pessoa começa a trabalhar e ter um salário mínimo, isso é muito melhor do que o Bolsa Família, ganha muito mais. Então, e contribui para o país e para a própria família. Portanto, é fundamental isso, que isso seja feito da forma adequada. E o valor adequado do salário mínimo, não há dúvida, nós temos que garantir o padrão de renda, de compra, de consumo da população. O senhor pretende manter a fórmula atual? Esta é uma fórmula um pouco complicada, porque ela trabalha com PIB, etc., um conceito lá de produtividade um pouco atrapalhado. Nós precisamos manter o poder de compra e, com o tempo, aumentar o poder de compra. Quer dizer, ver qual é o preço da cesta básica, qual é o preço dos itens e reajustar esses produtos de acordo, de fato, com o poder de compra dos trabalhadores e com a evolução do salário, sim. O senhor disse que para gerar mais empregos, que deve-se gerar mais empregos, para tirar os jovens negros das ruas que estão sem emprego, então estão sendo atraídos pelo crime, esses jovens negros e tal, que não têm emprego. O senhor acha, então, o senhor acha que eles, jovens negros, são responsáveis pela violência nas ruas? Não. A violência nas ruas é responsabilidade, em primeiro lugar, do desemprego, não é do jovem que não tem acesso à escola e não tem acesso a emprego. Não é culpa dele, é culpa do país que não está dando a ele ou ela a oportunidade. Esse é o primeiro ponto importante. Então nós temos que resolver o problema e não reclamar. Nós temos que resolver o problema. Resolver como? Nós temos que criar emprego ou, enquanto não tem, Bolsa Família, programas adequados. Escola, fundamental. Estávamos falando de escola, estávamos falando de professores, desempenho de professores, mas também período integral para todos, para a criança ir para a escola. Então, se ela tem alimentação, se a família está empregada, se a criança está na escola, tendo uma boa educação em período integral, ela não está sujeita ao crime organizado. Então, nós temos que tirar as condições do crime organizado e, ao mesmo tempo, ter programas de policiamento, não há dúvida. E é esta a nossa responsabilidade, do país e do governo, dos governos estaduais, municipais e federais. E não apenas colocar a culpa em quem não tem emprego, não tem educação, não tem acesso, e aí é absolutamente injusto e eu sou radicalmente contra isso, não deve ser feito. Sou a favor de dar àquele jovem oportunidade, emprego, educação e alimentação adequada. Isso sim. Aí
ele vai ter condições de ter a sua própria vida de uma maneira digna, contribuindo para o país e para a sua própria família. Gostaria de perguntar um pouco sobre política internacional. O Brasil vive uma crise de fronteira com a Venezuela, nós temos ali um problema humanitário, a governadora de Roraima já pediu o fechamento da fronteira, o presidente Temer disse que seria inaceitável, mas também o Estado não tem recursos para arcar com a pressão sobre os serviços públicos, saúde, segurança, né? Há uma zona de criminalidade crescente ali. Gostaria de saber, primeiro, sobre a Venezuela em especial, qual seria a solução, que política o Brasil adotaria no seu governo? E, pensando no Mercosul, de um modo geral, o senhor acha que o Mercosul ainda é viável, é um bloco importante para o Brasil liderar, ter um protagonismo maior, ou o Brasil deveria buscar outras alianças internacionais? Venezuela, os refugiados. Eu acho que nós temos que dar assistência aos refugiados. O Brasil é um país de fronteiras abertas historicamente, sempre foi a nossa política, a nossa cultura, eu acho que temos que manter. Existe um grande número de refugiados lá, principalmente no estado de Roraima. É uma questão que tem que ser enfrentada e o governo estadual tem que ter suporte e ajuda para isso. É uma questão humanitária. Então é a prioridade. O Brasil tem um número de refugiados que é grande, importante e grave. No entanto, vamos considerar, por exemplo, que a Colômbia tem muito mais, 700 mil, etc., ou quase 800 mil refugiados. Então, o Brasil tem uma fração disso, mas é muito grande e muito importante, e dramático. Então, nós temos que atender os refugiados em primeiro lugar. Segundo, nós temos que não dar apoio e financiamento ao governo da Venezuela, para permanecer e continuar nessa situação. Quer dizer, isso vai ser resolvido no momento em que a Venezuela começa a crescer, começa a criar emprego, começa a dar oportunidade a essas pessoas. As pessoas estão fugindo da Venezuela porque não tem o que comer, não tem remédio, não tem nada, a violência prevalece. Então as pessoas estão fugindo compreensivelmente. Agora, nós temos então que olhar isso. O Brasil enfrentou, por exemplo, com a Venezuela uma questão séria, inclusive porque o governo anterior fez empréstimos para o governo da Venezuela e foi um problema depois para receber isso, etc. Agora, inclusive, recebemos isso, eu acho que devemos continuar trabalhando para receber no futuro, e, inclusive, uma boa parte disso pode ser usada para assistência aos refugiados, que é uma coisa que tem que ser feita. Agora, o importante é colaborarmos para que a Venezuela mude o seu regime e a sua política econômica e social que está gerando essa crise, que é algo sem solução nessa direção que está. Quer dizer, o povo vai cada vez mais sair da Venezuela, não há como conter isso e, portanto, temos que enfrentar as consequências. E a sua visão sobre o Mercosul? O Mercosul. Não, eu sou favorável ao Mercosul, trabalhei muito com os colegas da Argentina nesse aspecto, melhorando o Mercosul, avançando, colocando para funcionar uma integração maior, resolvendo alguns problemas de bitributação que estavam impedindo muito, inclusive, os investimentos de um país em outro, etc. Então, eu acho que o Mercosul é fundamental. Acho que temos que expandir isso. Então, trabalhamos muito na negociação com a União Europeia e acho que esse é o primeiro grande passo. Mercosul, tratado comercial e de abertura com a União Europeia. Os argentinos também estão trabalhando nessa direção e a mesma coisa também com o Paraguai e o Uruguai. Eu acredito fortemente nessa linha de ação. Segundo, início de conversas com a Aliança Transpacífica. Também sou favorável. E até já começamos a conversar com o Reino Unido, porque depois do Brexit eles terão condições de fazer também tratado de livre comércio. Hoje não, porque eles têm as regras de saída do mercado comum. Mas depois da saída, sim, e já iniciamos negociações, já estamos prontos também para fazer um tratado de abertura com o Reino Unido. Portanto, estamos aí trabalhando em diversas frentes e agora temos que continuar. O que nós não podemos é voltar a fechar em políticas que já deram errado em governos anteriores, quer dizer, como existem aí propostas. Candidato, mais duas perguntas de internauta. O Gilmar Boaro está perguntando qual vai ser o plano do senhor para o combate à corrupção.
E a Jo Almeida perguntou qual a sua prioridade caso eleito. Pois não. A questão da corrupção, ela tem que ser enfrentada de diversas maneiras. Em primeiro lugar, a informatização pode ser muito importante, gerando maior transparência de gastos e de arrecadações de órgãos públicos e de empresas. Quer dizer, quanto mais transparente tudo isso, toda a sociedade pode fiscalizar melhor. E quando eu digo a sociedade, não só a imprensa e as pessoas, mas também o judiciário, o Ministério Público, etc., e as forças policiais. Então, em primeiro lugar, temos que reforçar essa transparência. Em segundo lugar, a criação de normas de governança, por exemplo, das empresas públicas. A nova lei de governança de estatais é muito forte e muito positiva. Nós já aplicamos isso em diversas instituições, como quando estávamos lá, inclusive já, por exemplo, mudando o Estatuto da Caixa Econômica Federal, adaptando as novas normas de governança das estatais, criando critérios profissionais para a nomeação. Por exemplo, um vice-presidente da Caixa terá que ser selecionado por uma empresa de seleção de executivos de reputação internacional, contratada através de licitação aberta. Em resumo, tem que profissionalizar, criar mais transparência e também dar o exemplo. E eu acho que o meu histórico nesse aspecto fala por si só. É um histórico de exemplo, trabalho sério e de cobrança de resultados. E fortalecimento da justiça, não há dúvida. Eu acredito no trabalho da justiça e certamente eleitos vamos reforçar todo o processo de independência e de ação e de eficácia do judiciário brasileiro, não há dúvida. Ministro, como a gente está chegando ao final, eu queria a sua opinião rápida sobre alguns assuntos. O senhor é contra ou a favor do aborto? O que o senhor acha da redução da maioridade penal, a descriminalização das drogas e o casamento gay? Vamos uma de cada vez? Vamos começar pelo aborto. Em relação ao aborto, pessoalmente, eu não sou favorável no sentido de praticar o aborto no relacionamento, no casamento, etc. Acho que, no entanto, é algo que as pessoas têm o direito de fazer. Nós temos situações dramáticas, situações de estupro, etc., ou de adolescentes. Então, as pessoas têm que ter o direito e a lei tem que garantir que essas pessoas possam fazer o aborto nos termos da lei, com a proteção da vida, mas nos termos da lei. Em relação à questão da maioridade penal, aí eu acho que não vai resolver muito nós superlotarmos ainda mais as grandes prisões brasileiras ou as pequenas prisões brasileiras. Nós estamos com o sistema prisional já absolutamente sobrecarregado. Então o senhor mantém a idade de 18 anos? Eu acho que nós poderemos apenas sobrecarregar cada vez mais isso. Agora, a questão da criminalidade de adolescentes é um problema sério, que tem que ser combatido exatamente da maneira como eu já descrevi. Acho que isso é fundamental e nós temos que dar condições a esses jovens de não entrar no crime. Agora, superlotar mais ainda prisões e dar a essas pessoas uma condição que ele passa a ser, de fato, presa fácil de cooptação, não é a direção. E a maconha, a descriminalização? Olha, a maconha também eu acho que é uma questão de direito individual. Eu acho que nós não devemos, pela mesma razão, inclusive, de penalizar e criminalizar o consumidor, por exemplo, da maconha. Principalmente considerando se a maconha é para uso medicinal e etc. Que é o senhor liberaria a maconha? Agora, a cocaína é outra história. Maconha o senhor liberaria? Sim, mas dentro de restrições de tráfego e de incentivo. Né? Então, tem que ter um controle rígido, como muitos países fazem. Não é agora começar a fazer publicidade na televisão, levando ao exagero. Não, isso não. Agora, tem que ter muito restringido. Mas eu acho que nós não podemos criminalizar o consumidor, principalmente do que as pesquisas mostram, que não causa danos permanentes. Agora, cocaína, sim. Cocaína tem que ser criminalizada, inclusive o consumo não pode permitir. E o casamento gay, o último, o senhor é a favor? O casamento gay é um direito individual. Eu acho que as pessoas têm que
estão juntos e pretendem proteger o patrimônio, os seus direitos, etc., têm direito a fazê-lo. Ministro, só uma última pergunta bem rápida, tem muita gente com dúvida, porque o senhor foi presidente do Banco Central 8 anos do ex-presidente Lula. Hoje, bem claramente, o senhor aceitaria o apoio do ex-presidente Lula na sua campanha ou o senhor rompeu com ele politicamente? Não, eu não rompi com o ex-presidente Lula. Se ele quiser nos apoiar e que, levando em conta todas as propostas que temos e tudo isso que discutimos aqui, perfeitamente, o apoio do ex-presidente é bem-vindo, como o seu também. Qual a sua avaliação sobre a prisão do ex-presidente Lula? Isso é a decisão da Justiça. Eu tenho por norma, como estava falando, de respeitar e não julgar o trabalho da Justiça. Não compete a nós, estamos julgando a Justiça. Eu acho que o Brasil tem um sistema judiciário competente, independente, um poder público que é representado pelo sistema judiciário, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Portanto, a minha norma a esse respeito é respeitar a decisão dos tribunais. Candidato, muitos candidatos colocam seus assessores econômicos, dizem quem vão ser os seus ministros da Fazenda, caso sejam eleitos. Quem vai ser o Meirelles, caso o senhor seja eleito? Olha, eu não fiz essa escolha, como eu não fiz a escolha do Ministério, não faço a escolha do Ministério antes da hora, como não fiz a escolha dos secretários da Fazenda antes de assumir, e nem fiz escolha de diretores de Banco Central antes de assumir a presidência do Banco Central. Agora, no entanto, tem uma coisa. Eu tenho um histórico de fazer boas escolhas de equipe, seja no Banco Central, seja no Ministério da Fazenda, seja no setor privado. Então, você pode ter certeza que será um ministro da Fazenda extremamente qualificado e respeitado por todos, principalmente por você, eu espero, pelo menos. Vou fazer uma consulta a você na época. Candidato, só para a gente encerrar, todas as sabatinas a gente costuma terminar dando a liberdade para o candidato de falar com o próprio eleitor. Tem muita gente indecisa até agora nessa eleição. E aí o eleitor precisa saber por que ele deveria votar no senhor ao invés de votar nos outros candidatos. Em primeiro lugar, porque se o eleitor quer um presidente que tenha competência e experiência, nós temos um histórico de resultados que demonstra isso. Não só no Banco Central, no Ministério da Fazenda. O histórico de controle de inflação, de crescimento e de resultados para a vida de cada um, com geração de emprego, naquela época e agora. Naquela época, ficamos 8 anos, o resultado foi muito mais nítido do que agora. Então, em primeiro lugar, pela competência e experiência, que é uma demanda do eleitor hoje. Em segundo lugar, pela demanda por previsibilidade, por estabilidade na vida de cada um e bons serviços públicos. Educação, saúde, segurança. E, de novo, nós temos condições de mostrar que temos um projeto específico para cada um destas áreas, mas temos uma experiência de sucesso em gestão pública e privada. O eleitor também quer um candidato que tenha integridade, né? Nós temos um passado inquestionável, então temos todas as condições de dizer com tranquilidade e segurança que não temos nenhum tipo de problema em nenhuma área, né? E não temos nenhum tipo de acusação, questionamento. Então, é uma proposta também que atende ao desejo do eleitor. E, finalmente, o que o eleitor está querendo, em última análise, é que a sua vida melhore, o que significa mais emprego, mais renda, inflação controlada, segurança, uma educação de qualidade e melhor saúde, e melhor transporte. E alguém em que ele possa confiar. Não há dúvida de que, muitas vezes, eu sofro críticas por não exercer mais carisma ou palavrório vazio, etc., fantasioso para conquistar o eleitor. Eu acho isso uma vantagem muito grande nesta eleição. É exatamente dizer a verdade, com seriedade, com franqueza, com sinceridade e ter resultado para mostrar. Tenho certeza que eu vou trabalhar muito, vamos ganhar a eleição e com o seu voto. Obrigado.
Maravilha, muito obrigada, Henrique Meirelles, por aceitar o nosso convite, por participar da nossa sabatina. Obrigado, foi um prazer. E eu quero agradecer você também que participou, que mandou suas perguntas. Desculpa, não deu para ler todas elas, são várias, mas a gente consegue fazer uma seleção e traz aqui algumas, de forma que você, eleitor, consiga ficar um pouco mais próximo dos pré-candidatos à presidência da República. Eu quero lembrar que a gente está todos os dias ao vivo às 11 da manhã e às 4 horas da tarde com Isto é ao Vivo. E na semana que vem, na terça-feira, a gente vai trazer aqui o outro pré-candidato à presidência da República na nossa sabatina, Guilherme Boulos. Terça-feira que vem, a partir das 2h30, 3 horas da tarde, pré-candidato pelo PSOL. E a gente conta com a sua companhia e com a sua colaboração. Muito obrigada. Amanhã às 11 horas da manhã a gente está de volta e eu conto com você lá. Até mais. Isto é ao Vivo. Informação que vai até você.